Nós prometemos aos que estavam aqui assistindo o filme que nós iríamos assistir o filme, mas sabe o que acontece? A gente fica aqui, fica imaginando. Daqui a pouquinho, as pessoas, principalmente as que chegaram primeiro, que estão acompanhando o filme desde cedo, eles vão passar na sala. De qualquer forma, eles vão perder o final do filme. Então nós imaginamos e vamos fazer diferente. No final do encerramento, quando estiver faltando a última chamada, eu coloco o restante do filme para a gente ver. Porque dá tempo, principalmente as pessoas que estavam assistindo, a assistir o filme completo. Né? Então nós vamos continuar com a nossa tarefa aqui. As pessoas que nos conhecem já sabem que a nossa proposta aqui é de levar os entendimentos que nós vamos adquirindo quando nós viemos, é evidente. Quando nós viemos nos tratar aqui, nós já começamos a adquirir conhecimentos. Mas nós poderemos dizer, tem algumas etapas de conhecimento. Nós, especialmente trabalhadores, a grande maioria, chegamos aqui, como todos nós, como os senhores estão aqui. Fomos tratados, foi levantado esse véu para nós que nós necessitamos da caridade, da solidariedade, de sermos solidários uns com os outros, e nós começamos já aqui. Então o nosso trabalho aqui é um trabalho solidário, graças a Deus. É um trabalho que a gente tenta devolver algo que nós já recebemos. Nós costumamos dizer que nós aqui estamos doando um pouco do que nós recebemos, já estamos dividindo. Que maravilha! Né? Então aqui com a doutrina espírita cristã, nós vamos ter contato com a espiritualidade ao qual eles estão sempre nos convidando a nós nos tornarmos fraternos, solidários, mansos, pacíficos, diante do cenário da humanidade que nós vivemos. É ir contrário à realidade que a gente vive, mas não tem importância. Alguém tem que mudar a maneira que a gente vive na nossa humanidade. Por a gente agir apenas acompanhando rebanhos, é que nós estamos aqui até hoje. Então a doutrina espírita em si, que não é uma ideologia de humanos, é da espiritualidade, eles vêm nos convidar a gente rever os nossos conceitos. Foi abordado aqui, a tia abordou com bem clareza, que a questão Deus. Aqui nós passamos a compreender, a nos aprofundar em relação a Deus. A espiritualidade nos coloca diante de nós um Deus totalmente contrário ao que a gente já conhecia. Só que o que nós trazemos aqui, o que nós fazemos aqui, é mostrar para as pessoas. Aqui ninguém impõe nada a ninguém. E nem tampouco a gente se magoa quem são contrários aos nossos princípios. Porque uma das coisas que nós aprendemos aqui é que para que a gente possa contrariar vontades, contrariar desejos, nós temos que nos capacitar para isso. Inclusive, contrariar desejos nossos particulares. A gente começa, vamos dizer, criando obstáculos para os nossos desejos. Vivenciar ensinamento da espiritualidade maior. O primeiro a ser contrariado é quem realmente quer seguir os princípios que chegam até nós. Bem, quando a tia aqui perguntou, você acredita em Deus? As pessoas dizem, acredito. Mas nós acreditamos em Deus em que sentido? Em qual é o Deus que nós acreditamos? Cada um aqui tem uma visão de Deus. Ou grande parte tem uma visão de Deus. Qual é o Deus que nós acreditamos? Acreditamos no Deus violência? Acreditamos no Deus vingativo? Acreditamos no Deus que Ele vai satisfazer os meus ódios, as minhas vinganças? Como nós somos habituados a fazer? Eu tenho fé em Deus que Ele vai me pagar. Eu perdoo Ele, mas a mão de Deus vai pesar sobre Ele. E se a gente acreditar em Deus?
Será que será que Deus ouve essas mensagens nossas? Será que ouve? Será que Deus é violência? O Deus que Jesus nos apresentou é violência? É intolerância? Não é. E muitas das vezes nós utilizamos o nome de Deus para defender. A gente às vezes até está certo. Nós temos que avaliar. Depende do que eu acho que é certo. Mas às vezes eu defendo coisas que é certo. Para mim é certo, mas eu boto Deus como que Deus fosse meu segurança. Não é assim. Não é. Olha, o Deus que a espiritualidade nos apresenta não é esse. Mesmo eu tendo razão, mesmo eu estando com a verdade, eu não posso botar Deus na frente para que Ele possa exercitar intolerância em meu nome e da minha verdade, ou da verdade mesmo. Toda vez que nós estivermos utilizando o nome de Deus para oprimir, para violentar, para separar, nós estamos equivocados. Porque esse não é o Deus dos universos, esse é o Deus dos homens. Então essa visão divina que nós vamos aprendendo com a doutrina espírita. Para mim estar do lado do Deus do universo, eu tenho que ser paciente, tolerante, compreensivo, ter disciplina, cumprir os meus deveres como cidadão de bem e como o Filho de Deus. Aí sim, é esse Deus que nós veneramos e que nós trabalhamos todos os dias para a gente não decepcioná-lo. A gente sabemos que não é fácil. Diante do cenário social, humano que a gente vive, familiar, toda hora você está sereno, toda hora você está paciente, né? Mas isso nós fazemos por exercício. Hoje a gente cai, amanhã, se a gente caiu 10 vezes hoje, amanhã só cai 9, que beleza. Porque isso é exercício. Então, Deus vingança, Deus violência, Deus intolerância, mesmo você defendendo Ele, nós estamos equivocados. Eu sempre tenho afirmado ultimamente, Deus, nem o nosso Divino Mestre precisam de guerreiro, eles precisam de missionários. Guerreiro já tem demais. Então, em nome de Deus, a gente temos que pregar a solidariedade, a caridade, a compreensão, a piedade, a fraternidade. É esse Deus que nós falamos dele nos outros estados anteriores. Qual é o Deus que a espiritualidade nos traz? Aqui nós temos esses 4 princípios básicos para que nós possamos nos aprofundar cada vez mais nas leis do universo, que são leis de Deus. Tudo que tem na Terra, no universo, são regidos por Deus. Qualquer lei que nós vamos avançando e vivenciando, aquilo ali tem a mão divina. A ciência, a filosofia, a religiosidade, tudo isso são criações divinas. Nós aqui temos que cada dia mais nos aperfeiçoar, nos dar o trabalho de conhecer. É conhecendo que a gente vai, sabe, cada dia mais a gente se aprofundando cada vez mais através do conhecimento. Então esses 4 princípios que nós mostramos aqui, ó. A crença em Deus, esse Deus que eu mostrei aqui. Nós temos a crença na imortalidade da alma, é o que nós estamos abordando nos últimos sábados. Nós somos imortais. Nós acreditamos na comunicabilidade dos que lá se encontram conosco. Dos que foram nossos amigos, nossos benfeitores podem falar conosco através do intermediário, mas os nossos inimigos e adversários também falam. Que é esse que a gente chama de obsessores. Tanto fala que quando a gente for ali, ele vai se utilizar do médico, às vezes para querer xingar a gente. Às vezes para nos maldizer,
para dizer que está com raiva de mim, que me odeia. Então são os inimigos utilizando-se de um instrumento mediúnico para se comunicar. Então, aqui nós vamos compreendendo com a comunicabilidade dos espíritos que nós poderemos selecionar com quem a gente quer se comunicar. Ah, mas como é que a gente pega o telefone só dos bons? Qual é a senha do Wi-Fi dos bons, né? Olha, dos maus eu não quero Wi-Fi não, nem quero senha. Só quero dos bons. Qual é a senha dos bons? Você se tornar bom. Você tem, lógico que o médio, ele está capacitado para tanto receber os bons e os maus, ou os inferiores. Mas até o médio, ele tem que se educar, tem que se capacitar para quando chegar ao inferior, ele instruir. Assim como se instrui os humanos, aqui também se instrui os que estão sem corpo físico. Então essa comunicabilidade que nós aqui abordamos, que nós vamos falar em outros sábados, vamos nos aprofundar, passar nem que seja uns 2 meses falando de comunicabilidade dos espíritos, né? E nós temos a pluralidade das existências, que é a nossa reencarnação tão combatida, tão incompreendida, que ninguém admite, que ninguém bate o pé, dizendo que não é. Mas eu posso falar para os senhores que mesmo se a gente querer, mesmo a gente bater no pé, nós só estamos aqui porque nós nos reencarnamos. Tem um fato que se coloca lá e nós utilizamos isso como ferramenta para o combate, que está lá no apóstolo Paulo, ele afirmando que o homem só está destinado a morrer uma vez. Isso é a ferramenta número 1 para os combatentes das multiplicidades das existências. E nós poderemos afirmar que nós também acreditamos nisso. O homem só está destinado a morrer uma vez e depois vem o juízo. Não está assim? Lá no apóstolo Paulo. Pois é, o homem de carne, esse aqui, todos nós que estamos aqui visíveis, só morreremos uma vez, esse corpo. Depois desse corpo, nós chegamos nas esferas espirituais e nós somos, não vamos dizer julgados, nós somos avaliados. Qual é o nosso destino? Para que escola eu posso ir? Para que hospital eu vou ser internado? Ou em que cárcere eu vou ser jogado? Então toda vez que nós nos libertamos desse corpo físico aqui, nós passamos por essa avaliação. Essa avaliação são dos mais diversos. Mais uma vez, Deus não está lá com um cajado e uma canetinha e um bloco anotando meus pecados. Não, meu pecado é onde eu for, eu ando com ele. Aqui, já aqui encarnado aqui, todos nós, os nossos benfeitores olham para cada um de nós aqui, eles sabem qual é a nossa ferida exposta. Porque essa ferida exposta, ela está exteriorizada na nossa alma. Então quando alguém diz assim, olha, de Deus ninguém esconde, é uma pura verdade. Da divindade ninguém esconde nada. Nós escondemos um dos outros aqui enquanto estiver no corpo. Mas o meu anjo de guarda, para quem acredita em anjo de guarda, né? Os benfeitores que aqui estão, cada um de nós aqui, ele sabe das nossas, né? Dos nossos calcanhar de Aquiles. O que é que me fragiliza? O que é que eu não posso nem ver que eu caio na tentação? O nosso querido Chico, Emmanuel, né? Tem uma reflexão bem interessante com relação a tentações. Porque nós costumamos muitas das vezes dizer, é tentação, eu não resisto. Mas a tentação, ela está relacionada com o que eu já tenho dentro de mim, ou o que eu sou. Se você não tiver aquele germe dentro de você, olha, tu não vai ser atentado. Aí ele dá o exemplo.
Ele diz assim, coloca um prato de pérola ao lado de um cavalo. Vê se ele vai chamar a atenção do cavalo. Mas tira o prato de pérola e bota um prato de milho, para ver se ele não vai comer o milho. E vice-versa. Bota um prato de milho na frente do homem que não vai chamar a atenção dele. Mas bota um prato de pérola na frente do homem. Então as nossas tentações estão relacionadas com o eu que eu sou. Né? Então a gente vai se encaixando dentro desses princípios que aqui nós vamos aprendendo. Ou aqui nós vamos divulgando. Né? O que é a espiritualidade maior? Esses que a gente às vezes duvida que eles existem, uns têm medos, outros condenam, outros amaldiçoam, outros dizem que é do demônio, que nós chamamos espíritos. Né? Nós sabemos que existe a categoria de bons, de médios e de maus. Assim como na nossa sociedade nós temos os maus, temos os medianos, que a gente pode se encaixar nos medianos, e temos os bons. A população do outro lado não é diferente da daqui, porque ela é o reflexo da daqui. Os bons de lá é os que já treinavam a ser bons aqui e se aperfeiçoam lá. Os medianos avançam ou caem. Lá também a gente cai, tá? Porque a vida continua. E você tem escolas tanto para você se aperfeiçoar como para cair. E nós temos o extremamente brutalizado. Nós não temos os nossos brutos, os nossos ignorantes, os nossos intolerantes no nosso meio. Essas criaturas quando morrer vão ser o quê? Vão tomar um banho de santo? Não vão. Porque nós somos exatamente o que a gente somos aqui. Apenas trocamos a vestimenta. Perdemos o disfarce da carne. Porque na carne a gente disfarça. Aqui a gente consegue disfarçar. E se a gente for um artista, olha, né? Então, sem a carne não tem disfarce. Isso nos chama a atenção. E nos coloca algumas preocupações. Eu mesmo vivo preocupado depois disso. Né? Depois dessa vida, quem me ver vai ter a mesma concepção que tem de mim aqui? Eu acredito que não. Lógico que eu não sou nem um criminoso, não sou nem um maldoso, nem vivo fazendo arruaça na rua, mas às vezes a gente faz uma imagem de uma pessoa e às vezes ela não é aquilo. Né? Eu não sou aquele arbitrário, mas às vezes a gente se equivoca. Porque do outro lado eu serei exatamente o que eu sou. Mesmo falando do jeito que eu falo, muito, falando alto, falando muito, falando de doutrina espírita, falando de amor, falando de caridade, mas se isso não tiver expresso em mim, vai ficar só. Eu vou ganhar o que com isso? Vou ganhar muito acolhimento. Os meus bem-feitos, certamente, eu acredito, eu espero isso, que devido ao nosso trabalho, ao nosso desejo, nós, mesmo doente, mesmo enfermo, nós vamos ter muitos braços amigos para nos recolher e nos instruir. Dizer, Severino, meu filho, para que tanto conhecimento? Por que você não usou mais do que você conhecia? Né? Mas já é um consolo. Né? E a gente aqui sabendo disso, a gente vai colocando freio nas coisas que a gente acha que são indevidas. Não para me mostrar para o meu diretor da minha casa espírita. Não para me mostrar para as pessoas a quem eu falo. Porque o maior beneficiado da minha reestruturação moral e espiritual é eu. Sou eu que tenho, é eu que vou ser o beneficiado. Eu beneficio e certamente ao eu me elevar, eu vou ser útil para muita gente. Porque quando a gente somos exemplos, somos espelho, a gente inspira muita gente. Tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Às vezes nós angariamos, né? Colaboradores, discípulos, né? Nós somos umas pessoas extremamente desequilibradas, brutalizadas, temos filosofias que não chegam nem perto da realidade, mas nós agregamos um rebanho, assim como os bons também agregam os seus. Qual é o rebanho de Francisco Cândido Xavier? Me diz, pelo amor de Deus.
que eu faço parte dele. Hoje estou trabalhando para ser um dos que arrebanha os seus ensinamentos. Quem arrebanha os princípios de Francisco Cândido Xavier está arrebanhando os rebanhos de quem? Tem uma pessoa, quem conhece ou quem não conhece, eu convido a conhecer a história dele. Tem alguém que exercitou mais os ensinamentos de Jesus do que Chico na terra? Eu estou procurando. A biografia dele conta aí o trabalho que ele fez, mesmo contrariando a todos, mesmo batendo sendo contrário aos princípios da sociedade tradicional. Olha que eu sou, assim, não sou um catedrático, mas eu procuro, eu pesquiso, eu ando, como eu já falei para os senhores. Eu estou dentro da doutrina espírita com essa convicção que os senhores veem. Para muito pode até soar como fanatismo. Mas eu sempre digo, se eu encontrasse outra escola religiosa que me desse mais oportunidade de eu evoluir, eu não teria constrangimento nenhum de dizer, olha, eu dou graças a Deus ter encontrado a doutrina espírita, mas agora eu encontrei uma doutrina ou uma filosofia que me dá mais capacidade de eu avançar. Eu ainda não encontrei. Estou procurando. E se eu encontrar, os primeiros a ser avisados serão os senhores. Eu vou fazer questão de vir aqui. Olha, foi muito bom enquanto eu estava na doutrina, agora eu encontrei outra que me dá mais possibilidades. Porque aqui não é que ela seja a melhor religião. Não existe melhor religião. Não existe melhor filosofia. Não existe melhor doutrina, mas aqui ela nos dá capacidade da gente entender as coisas com mais profundidade. Então, esses três aspectos, ciência, filosofia e religião, aonde tem a dificuldade de você transpor, você junta-se. A filosofia pode te ajudar em determinada área, a ciência em outra e a religiosidade em outra. E junta as três, dão as mãos e caminham juntos, sempre nos servindo de farol. De farol para que nós possamos cada dia conhecer mais, cada dia se aperfeiçoar mais, cada dia mais a gente educar sentimentos. A doutrina espírita chegou na Terra para educar sentimentos. Não é para a gente adorar Chico Xavier, como aqui eu falei dele, uma figura importantíssima. Como eu sempre falo, onde eu ando, onde eu faço exposições, ele é um dos responsáveis por eu fazer o trabalho que eu faço. Ele é um dos responsáveis. Mas ele é apenas um que serve de exemplo. Porque se como eu já citei aqui, até acho que foi no sábado anterior, eu posso conhecer tudo isso aqui. Posso venerar Chico, posso venerar Divaldo Franco, posso venerar Jesus, posso venerar Maria Santíssima, posso dizer que eu creio em Deus, que eu tenho fé em Deus, mas se eu não educar meus sentimentos, eu vou continuar sendo um espírito inferiorizado. Com toda essa ferramenta, eu vou continuar sendo um espírito devedor diante das leis divinas. Diante desse contexto que nós temos aqui, mundos habitados, são inúmeros os mundos ao qual nós poderemos ir. Mas tem alguns mundos que as portas estão cerradas para nós. Nós vamos abordar esse tema também durante os sábados. Eu não sei se esse ano vai ser capaz. Mas tem mundos aí que lá reina realmente uma sociedade sadia. Existem mundos aonde todos nós cumprimos deveres. Primeiro, cumprindo deveres. Porque aqui a gente fala tanto do mundo aqui, mas a gente não gosta de cumprir deveres.
Aqui a gente fala tanto que o mundo não presta, mas a gente não gostamos de ser disciplinados. Aqui nós falamos que o mundo não presta, mas nós sempre gostamos de levar vantagem em tudo. Se eu me der bem, eu não quero nem saber quanto eu prejudiquei. Então hoje, nessa hora, nesse momento, tem alguém aí desfrutando dos bens materiais que todo mundo deseja ter, mas para isso ele matou muita gente. Para isso ele fez muita gente passar fome. Para isso ele deixou de acudir muita gente. E ele está lá. Mas isso tem um preço. Isso não é vingança, isso não é maldição. É da lei. É da lei. A gente aprende. Ah, mas todo mundo faz. Tá bom. Então por todo mundo fazer e eu fazer, é que eu estou aqui junto com todo mundo. Né? Às vezes a pessoa quer justificar as suas faltas. Ele diz assim: ah, todo mundo faz. Então, por todo mundo fazer e eu também fazer, que está todo mundo aqui, inclusive eu. É simples, olha a lei de Deus. Olha, Deus é paciente, tolerante. Olha, Ele não fica com raiva da gente. Ele não se magoa com a gente. Ele não vira, Ele não fica de bico, porque eu sou uma pessoa ainda bruta. Ele não fica de bico. Só que Ele vai nos dando as oportunidades de você deixar de ser bruto. E você só avança quando você parar, deixa de ser bruto. Ah, eu não encarno. Tá bom, não encarna. Se você não quer encarnar, para. Educa teus sentimentos para você parar de encarnar aqui. Porque aqui, diante da grandeza divina, que Ele olha para os seus filhos da mesma forma, o olhar divino é para todos, é o lugar mais apropriado que Ele me achou para me encaixar aqui, foi nessa ainda. Mas tem lugares que a gente nem imagina. Sociedades tão sadias, tão solidárias. Só para a gente ter, sabe, uma noção mais ou menos, que é mais ou menos que ainda está na Terra. A Cidade do Nosso Lar, que a gente vê o filme, aquele filme maravilhoso, todo mundo em paz, todo mundo em harmonia, a não tirar os doentes que chegam, né? Ali é uma psicosfera terrena ainda, que é uma esfera espiritual, né, onde aquela sociedade vive trabalhando a paz entre eles, mas você vê que já existe uma serenidade. Agora imagine nos mundos felizes, fora da nossa psicosfera, quais são as relações dessas inteligências que lá vivem.